Ela é atriz e produtora e já participou de produções como Escute as Feras, O Pai, Tantas Vozes e uma maravilhosa que eu tive o prazer de assistir, que é O que o Meu Corpo Não Te Conta. Hoje eu recebo a Dani Deon. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Eu devo ter esquecido um monte Luísa? de coisa. No bastidor a gente estava comentando, né, que eu fiquei muito incomodada, que eu tive muita dificuldade, assim, eu conheço você por um amigo em comum, que é o Marcelo Varzi, e eu tive muita dificuldade de achar conteúdo sobre você, que é uma produtora que já está há bastante tempo aí no teatro, tem um monte de ator já em diversas peças. Então eu queria, até por uma questão de visibilidade, né, é isso que a gente estava falando, eu queria começar conhecendo quem é a Dani Deon. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui, Luísa. É sempre bom a gente conversar um pouco, falar sobre visibilidade, falar sobre a nossa trajetória de vida. Então, eu sou uma escorpiniana, ascendente Aquários e a lua em Câncer, muito louca e muito corajosa. Eu me defino como uma pessoa de muita coragem, assim. Eu acho que eu vim para o mundo assim para quebrar paradigmas. Eu venho de uma família completamente católica, quadrada, classe média, e de repente nasce essa menina que ninguém sabia lidar. E eu fui meio que, sabe, chutando as portas. Então eu me defino como uma pessoa corajosa. E você teve esse momento de sair do armário? Ou foi uma coisa natural para você? Eu acho assim, as pessoas trans já saem do armário, já nascem fora do armário, né? Mas assim, aí você começa a entender, você mora... Por exemplo, eu faço 59 anos esse ano. Então eu venho de uma geração que, imagina, final dos anos 70, os anos 80, eu estava na minha adolescência, né? E numa cidade do interior de São Paulo, onde você... Eu não sabia nem, eu achava que eu tinha que morrer de novo para nascer que eu Como sempre você fui, gostaria? como eu gostaria. Na minha cabeça eu tinha isso, né? Eu falava. E eu passei uma adolescência muito. Eu tive uma infância muito legal, mas uma adolescência muito triste. Mas Porque, ainda como menino. como menino, sofri vários bullings, muitos bullings. Na escola, minha família não sabia lidar muito comigo. Enfim, e eu passei um período da minha vida que eu não saía. Eu saía para a escola, eu falava muito sozinha. Eu criei um mundo paralelo para poder sobreviver dentro daquela sociedade, daquelas pessoas, dos meus pais, querendo ter uma expectativa. Imagina que eu podia falar que eu era gay. Nem sei. Gay eu não podia nem falar, entendeu? E aí foi uma adolescência, foi muito triste. Até que chegou um momento que eu quase tentei o suicídio, né? Acho que nem pode falar isso, que eles Pode, cortam. claro, não. É uma narrativa comum, né? Na vida das pessoas trans, né? É, Infelizmente. porque é muita pressão, né? Uma pressão que você está dentro de um lugar que você não se encontra. Você olha para aquele... O momento mais difícil, eu lembro que ficou na puberdade, quando começou a crescer pelo. É porque aí é uma comprovação de que o teu corpo ali não tá de acordo, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, mesmo... como é que eu vou falar? As partes pubianas e tudo mais É. começaram a mudar. E Sim, falava, cresce o gente, pênis, né? Muda tudo, tudo. é. Aí você fala, meu, não Já não cresce a gostava teta, eu quero antes, a é. teta. Já não gostava antes, agora piorou, é. Eu quero uma teta. E eu É. venho com essa teta, depois a gente chega na teta. Hum. E aí foi passando, eu fiz ciências sociais. Aí eu não termino, eu venho para São Paulo em 89. Votei no Lula aqui em 89. Foi logo uma primeira eleição, né? Depois da gente saindo da ditadura. Sou uma filha da ditadura. Você como tem gente que acha que a ditadura tem... Você tem essa memória? Nossa, muito. A minha mãe Muito. tem, a minha mãe tem é bem mais velha que você, ela tem 74 e ela, a memória, a gente é de Fortaleza, né? Hum. Mas ela não tem uma memória tão ruim assim. O que é péssimo, né? Porque foi, eu falei, é que sua bolha estava protegida ali, mas o Nossa, resto eu não tenho essa memória das pessoas sendo... Porque eu vivia numa classe média, interior de São Paulo, que é super burguês. Mas o que as pessoas vendem... Ai, lá era melhor. Melhor o quê? Eu lembro que meu pai...
teve um período nos anos 80, final dos anos 70, assim, que a gasolina era tão cara que os postos fechavam aos domingos. Eu lembro disso. Eu sou, Então, eu sou do fim dos anos 70, eu sou de 78. E nos anos 80 era isso. e não era? Era. E aí Não, eu você lembro da compra do mês. Isso. E, e as pessoas têm essa. Aí quando as pessoas falam, era muito melhor, pessoas da minha idade, eu falo, gente. Não é possível que a gente estava no mesmo lugar, né? Não é possível. E a repressão de você não poder falar o que você quer. Eu lembro quando eu estava no ginásio, na primária, hoje eu nem sei como é que Hoje chama. é fundamental, Fundamental. eu me confundo também. Eu cantava toda sexta-feira o hino nacional. O hino nacional. Eu peguei essa fase também. Peguei o comecinho. Tinha Esse é o Paraíso que Vai para Frente. Enfim, gente, bom, enfim. Então, era muito repressivo. Aí eu venho para São Paulo, venho fazer teatro, faço Célia Helena. Aí eu começo a minha história aqui no teatro. E aí foi quando minha vida começou a mudar. Aí eu conheço a Márcia, que é uma amiga, e a gente se apaixonou. Eu tenho um filho de 25 anos. Que incrível. E ele lida bem? Super transição? Bem. Aí vem toda... Vai me interrompendo, que agora você vou deslanchando. Pode ir, é que a gente quer saber tudo. Aí eu conheço a Márcia, a gente prestando EAD. A gente se conheceu prestando EAD e ela também num momento assim, vulnerável, eu também. E a gente se apaixonou, e a gente viveu 9 anos junto. Fernando nasce em 99, que acho que foi a minha melhor produção. Gente, não, coisa linda. E aí chegou um momento que... E aí as pessoas perguntam assim, mas você foi transicionar. Então, não, sempre teve dentro de mim. Tanto é que eu saía toda noite de crossdance. E eu chamava que era crossdance. Que existem lugares para crossdance maravilhosos, onde as pessoas vão, se montam. E eu saía à noite. Eu conhecia à noite, aí eu fui... Porque eu falei, eu preciso conhecer as minhas iguais. E as minhas iguais também estão na rua. E hoje tem uma coisa, um glamour, uma higienização. Não. Sabe, a maioria ainda não tem oportunidade. Não tem grana, não tem trabalho, não tem oportunidade. Então eu saía, encontrei. Isso eu fiquei mais de 10 anos eu vivendo essa vida dupla, esperando o meu filho crescer também. Antes o Fernando e depois quando meu filho cresceu, meu filho fez 16 anos, ele via minhas roupas, ele via que tinha uma coisa, que eu tinha uma marquinha de biquíni. Ele achava... E aí... Mas o Fernando é uma pessoa muito especial. Aí um dia eu jantando, eu tenho até uma história dessa que eu contei quando eu conheci o Vaz e tal, e a gente fez até online, eu conto como que foi essa descoberta. Eu estava jantando na casa da Márcia, e eu sempre tive minhas unhas pintadas, olha que bonita. E aí a Márcia falou, conta a história dessa unha. Aí eu falei, acho que ela tá dando, acho que é a hora. Aí eu falei, contei. Aí o Fernando olhou para mim e falou... aí ele perguntou, mas por que você... Vocês moravam juntos, você e Márcia? Não. Tá. A gente se separou em 2000. A família é muito diferente, né? Porque a gente se separa depois de 9 anos, o Fernando em 2001. E a Márcia conhece a Josi, que é a segunda mãe do meu filho, que ele considera como mãe. Então, ele é criado... nessa casa louca. Rede de apoio gigantesca, maravilhoso. E que tem o pai travesti, as mães sapatão, lésbica, seja lá como vocês queiram chamar. E a gente é uma família super feliz. E ele é hétero, você acredita? Ai, coitado. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu rezei tanto pra minha filha não ser hétero, mas não teve jeito. Não teve jeito, eu tentei, mas é a vida, né? Então, isso é uma prova de que não existe isso. Não, sempre quando um hétero vem falar pra mim, tipo assim, porque fica expondo, aí isso influencia. Eu falo, se eu todo dia olhar pra sua cara e falar, você é viado, você vai virar viado? Ele, não. Eu falei, então, por que as outras pessoas têm que ser diferentes? Não é? Fernanda, foi bem essa história. E foi muito legal, porque assim, a passagem dele, acho que ele vai ficar bravo, mas eu vou contar. Que é muito legal. Que um dia ele chega, ele estava com uns 16 anos, ele ficou... Sabe o papo ao contrário? Vai, preciso te falar uma coisa. Eu falei, claro. Falou, ele me chama de pai. A única coisa que ele pediu...
Nossa, eu já fui para outra história, É, é eu sou bem assim que nem louca. você, criou um link. Mas é Só isso, terminando, tá tudo certo. eu vou para essa voltando para lá para trás nesse jantar, ele perguntou: "Por que você sai de casa?" E eu falei assim: "Não, por conta de você." Assim, que eu tinha medo que alguém do prédio, ele Ah, se falou: você saía de casa montada. "Isso, porque podia falar de mim. Eu sofria várias agressões ou porque eu saía à noite, tá, mesmo assim." Aí eu Mas com falei, filho, né? aí eu falei: "Mas se falarem com você, eu tiro a navalha. Então, eu quis que você ficasse bem." Ele falou: "Não, vai ser feliz. A única coisa que eu não vou conseguir não te chamar de pai." Eu falei: "Filho, isso é só um nome, né?" É que é uma palavra inventada, como copo. Como um copo. Eu falei: "Isso é só um nome." Então, aí, desse dia em diante, eu saio com o Fernando, meu filho me defende, a gente não tem problema nenhum, vamos em restaurante, é muito engraçado, porque a gente está num shopping cheio de gente e fala: "Pai!" Aí as pessoas Maravilhoso. acham meio loucura, mas é isso. Ele também sofre preconceito, né? Eu acho que já sofreu de namorada, tal, que ele me contou. Da família, achar estranho, né? Pela família que ele vive. Aí, voltando lá, um dia ele chegou para mim e falou: "Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu tentei sair com 2 garotos, mas eu não sinto nada." É Eu isso. falei: "Meu, vai ser feliz." É, foi o inverso, ele entrou pro armário. Vai ser É, feliz, saiu do cara. armário da heterossexualidade. Eu falei: "Meu, vai ser feliz, porque a gente nunca." Eu acho que Não tudo. tem uma regra, né? Não. Eu acho que o chato, na verdade, é isso que eu penso. O chato é a gente ter obrigatoriamente que se enquadrar numa situação, seja para qualquer lado, né? Tudo bem, sua mãe é Tudo bem. homossexual, seu pai é uma pessoa trans e tá tudo certo. Você pode ser quem você quiser, né? E é isso que é, Luísa, que eu pergunto sempre assim: por que eu agrido tanto? Você sabe que na minha vida eu costumo brincar que é tipo o Clube da Luta, sabe? O filme. Que eu tenho a regra número 1, que é não encher o saco do coleguinha. Essa é a regra número 1. Todas as regras abaixo, elas servem para que a 1 seja cumprida. Que assim, cara, se não tá enchendo o saco de ninguém, por que te incomoda? Por que te É incomoda? igual o Todes. Outro dia, ainda não foi pro ar bom, quando você for pro ar vai ter ido. Mas eu gravei com o André Fischer. Sei. E ele falou, ele faz um trabalho muito legal de comunicação inclusiva. Uhum. Que é não usar X e todos, mas assim, ao invés de, sei lá, sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês sejam bem-vindos. Porque aí você não fala né? Você não fala nem pronome, nem pronome Neutro. masculino nem feminino, e você troca o termo para usar. E ele falou que ele faz um trabalho nas empresas, tal, para orientar sobre isso. E eu falei, é sobre isso, assim, você não precisa estar ali em nenhum momento, tipo, não te incomoda em nada, não faz nenhum sentido. O Todes, para mim, por exemplo, eu acho super fofo, e não me incomoda em nada. Elo, tá, te incomoda tanto chamar alguém de elo? Porque se para a pessoa é importante, E essa é a questão. Por que incomoda tanto? porque não vai interferir na minha vida, se você se veste de homem, de mulher, se você se considera homem, considera mulher. Eu não. Nem do teu filho interferiu, que sai na dos outros. Sabe, a gente sempre criou o Fernando assim, sem. Tanto é que ele não foi batizado, ele escolheu depois ser batizado, que a gente achou que ele tinha que escolher as coisas da vida dele, né? Porque a gente já nasce, já as pessoas escolhem o seu nome, escolhem seu gênero, escolhem a roupa que você vai vestir, o brinquedo que você pode brincar, entendeu? O que você pode falar. As pessoas vão te direcionando. E esquecem de ensinar o amor. Eu acho que a educação é melhor, tem tudo isso na educação, que é informação e tudo mais, e também, eu vou ensinar os meus valores e tudo. Você pode, o valor a gente ensina falando: meu filho, respeite seu amiguinho. Sim. Por que você tá, sabe? É isso que é o respeito, é isso que são os valores da vida. Entendeu? Não sei se eu estou sendo clara no que eu quero dizer, mas as pessoas às vezes colocam direcionamento na sua vida, escolhem tudo e acham que você tem que viver dentro daquilo. Não, a gente é livre. Assim, eu não escolhi ser travesti. Eu me considero travesti. Assim, eu não escolhi ser travesti. Porque quem escolhe passar pelo que eu passo? Eu sempre falei isso.
Quem escolhe entrar num shopping de classe Não, é média, mais fácil tipo... você tá no padrão. Sempre é muito mais fácil. Eu fui outro dia num shopping em Morumbi, eu sou alta, eu tenho 1,80 m quase, de salto. Imagina, uma travesti entrando. Ninguém mexeu comigo, não precisa mexer. É olhar. Sim, o olhar é horrível. Às vezes é pior do que mexer. Pior do que Porque mexer. fica aquela... comentário. Fica aquela coisa velada, né? Mas que você... Que você não se sente pertencente daquele lugar. Só que eu sou de Escorpião. Ascendente Aquário. Pior só de peixes, né? Igual o faroeste caboclo. Aí eu vou e eu acho que eu tenho, porque assim, eu tô em todos os lugares. Eu vou em todos os restaurantes, eu vou em todos os lugares. Às vezes é muito difícil, mas eu vou. E hoje em dia você tá 100% Não, como mulher. Eu 100%. Porque é como você se... Sempre, desde a minha transição, assim, eu já vinha transicionando antes da transição. Quando eu falo transição, foi quando eu mudo meu nome, quando eu passo a sair de dia também, entendeu? Porque à noite eu já era. Porque você trabalhava em agência, que você comentou, você ia ainda como homem. Eu trabalhava como produtora, né? Nessa época eu trabalhei muitos anos, mas com produção de comercial, assim, espetáculo comercial. Então, eu fiz grandes produções musicais e tudo mais. Trabalhei com um monte de gente legal. E ainda que eu tinha essa coisa de você trabalhar no teatro, em produção, que tem um pouco mais de... Mas mesmo assim tem, porque ser trans ainda é, né? Você vê essa polêmica toda. A gente tem que brigar por causa de personagens, as pessoas não conseguem entender. E a gente pode até falar sobre isso aqui. Mas, enfim. Mas hoje a gente bateu o pé, graças a Renata Carvalho, né? Que fez todo o movimento e no Monarte e tudo mais. E aí cresceu esse movimento. De que, assim, a gente já não tem tanto personagem. Os personagens que a gente tem, pelo menos, deixa a gente fazer. É porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa fazer tudo. A gente precisa pertencer, né? E então, assim, é dificultoso, assim. Você sai, eu ando muito de ônibus, eu não tenho carro há 15 anos, então eu ando de ônibus. E eu ando com fone de ouvido nas alturas, para não ter que escutar nada. Que loucura. E aí, ai, que bom. Não é. É uma defesa, né? Não, porque assim, eu outro dia sentei no... Outro dia que eu digo, um mês atrás, eu sentei e sentaram 2 mulheres atrás de mim. E uma comentou com a outra assim, porque... na igreja tal, e você viu, né, esse negócio de homossexual, não é coisa de Deus, acha que é, mas não é, vai sofrer. E eu escutando. Então, e você tem 2 coisas, ou você levanta e é um barraco, ou você vai para casa chorar. Esse dia eu fui para casa chorar. Porque é ruim também, né? Às vezes é importante devolver o constrangimento, né? Aí as pessoas falam assim, mas ouve, não é com você... Não é assim, entendeu? Você ouve tanto então você está sempre na defensiva, né? Mas eu não quero ser amarga. Mas é exaustivo. É exaustivo. Eu sempre falo isso, que e às vezes a gente tem que ir para tarja preta para aguentar a pressão. Que também não é ruim, tô brincando. De vez em quando é bom, tô brincando. Eu digo que eu tô medicada, eu tô boazinha. Porque é uma pressão muito forte, né? É uma tensão, é uma pressão muito forte. Não, e tem uma marginalização, né? De que, principalmente, eu acho que com travesti é muito forte, assim. A gente trouxe também a Caroline Ara, a co-deputada. E, assim, ela foi acolhida pela família, né? Ela é uma mulher intersexo, então desde que ela nasceu, ela já teve que viver com... Ela fala, né? Que não teve que sair do armário, porque quando ela nasceu já foi identificado, entre aspas, aí um problema, né? A medicina entendia que era um problema, era só uma característica. E ela foi submetida a diversas mutilações, enfim. Mas ela acabou, mesmo sendo acolhida pela família, indo para a prostituição. Eu acho que a comunidade travesti, ela é empurrada, né, de certa forma, para isso, porque ninguém dá emprego, né? Então, Porque acho que no seu caso você foi para a arte, aí tem uma coisa mais acolhedora, né, dentro do teatro e da arte. Que eu construí uma outra história, entendeu?
Mas eu não posso, porque eu construí uma outra história, falar, eu sou uma mulher trans. Não. Existe uma história dessas mulheres que tiveram que ir para a rua, por isso que eu sou. Eu acho que para mim ser travesti é ser político. Meu corpo é político. Não tem como você fugir e falar assim, não quero lutar por causa. Não existe isso. Você sempre vai ter que lutar. Você vai ter que lutar quando você coloca o seu RG, a pessoa continua te chamando pelo um pronome que não é o seu pronome, entendeu? Você mudou seu nome no RG? Mudei. Ah, que bom. E eu coloco e ainda ele. Então, assim, gente, eu falo, gente, é só, né, contactenar um pouquinho. Então, assim, até me perdi, gente. Você estava falando de mercado de trabalho. Então, aí no mercado de trabalho. Aí uma menina que sai, que é expulsa de casa com 13, 14 anos, apanha. Porque a gente tem essa estrutura da bolha de São Paulo. Isso aqui é uma bolha. Isso aqui não é interior, não é o Ceará, não é o Nordeste. E ainda assim, São Paulo é o segundo estado, segundo a ANTA, que mais mata transexuais e travestis. Primeiro é Ceará. E o segundo é São Paulo. Tudo bem pela quantidade de pessoas e tudo mais. Mas assim, em Goiás, em tudo, entendeu? Sai de casa, vai fazer o quê? Você não tem emprego. Você acaba sendo acolhido pela comunidade, né? Outras travestis a rua te acolhe. Exatamente, Luiz, a rua te acolhe. E quando a rua te acolhe, ela vai ensinar as leis da rua, né? Porque travesti é violento. Porque a imagem que as pessoas têm da gente é que a gente é violenta, que a gente é barraqueira, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Por exemplo, depois que eu me transicionei, e até antes, eu não fico com criança sozinha. Nem que seja filho da minha melhor amiga. Eu não fico. Eu não fico bem. Porque as pessoas olham, né? O ano passado eu estava fazendo produção de um espetáculo de uma amiga maravilhosa. E eu ficava com o filho dela enquanto ela estava no espetáculo, às vezes. E eu sentia assim, o olhar das pessoas, gente, uma criança com a travesti. Com a travesti. E eu sempre falava, ela falava, eu confio em você. Eu confio em você. Então eu sempre tentava ficar perto de uma. Você já pensou que loucura, é isso? Não, que loucura. É isso que eu chamo de exaustivo, sabe? Aqui nunca é natural, não é uma coisa de existir só, por exemplo, que eu, né, uma mulher branca, hétero, você tá existindo ali, né? Claro, tem uma coisa do machismo, a sociedade, né, patriarcal e tudo mais, mas você tá existindo. Nunca é só tá existindo, né? Você tem que estar pensando em todo o caos antes, tipo assim, claro. O que pode acontecer aqui? Tem uma câmera que eu vou me proteger, que eu vou ter como provar que eu não fiz um absurdo que estão achando que eu fiz. É muito porque alguém pode me acusar de alguma coisa e eu... Entendeu? E até eu provar que não... Porque tem isso, né? Porque mesmo a estatística mostrando que são homens héteros que fazem... Exatamente. Né? Mesmo a estatística mostrando. E assim... É exaustivo. É cansativo. E assim, você sempre está ali nessa coisa... Nessa pressão, né? E eu não quero ser uma pessoa amarga, sabe? Assim, então eu tento não ser. Eu tenho grandes amigas, aí o teatro é muito legal, aí eu depois, pra você ter uma ideia, eu trabalhei na TV Colosso, lá atrás, eu manipulava, trabalhei na Criadores de Criaturas, depois, mas eu não conseguia estar em cena, porque eu não nunca fui um menino. Então eu estava em cena... Porque você fica numa intersecção ali, né? Que você não é nem muito masculino para ser considerado um menino, mas também não é tão feminino. E não me sentia bem com os personagens masculinos. Não me interessam, entendeu? E aí que eu veredei para produção. Entendi. E você é uma atriz incrível. Eu assisti a peça, né? Não, tanto que a história de te convidar foi isso. Foi da peça do O Que o Meu Corpo Não Te Conta, né? E foi um achado, assim. E aí eu fiz um curso com o Nelson Baskerville. Lá eu fiz um trabalho com o Nelson Baskerville. É muito meu amigo. Aliás, Luiz Antônio e Gabriela vai estar de volta, se não me engano, lá no Bom Retiro. Que é o espetáculo dele muito legal. E, enfim, aí eu fazendo propaganda. Mas eu adoro, porque eu entrei... Vai eu prefiro teatro que cinema, sabia? Eu adoro ir pro cinema. Companhia Mugunzaca, minha amiga maravilhosa, que é a Fabiana Miraços. Eu assisti um espetáculo deles lá no Container. Qual você assistiu? Eu não lembro. E eu faço anonimato com eles. Aquele que chove e tal, que é num andaime.
Sei. Eu sou péssima pra nomes Aí e frases. poemas, alguma coisa. Isso, é maravilhoso. Eu enlouqueci. Maravilhoso. É maravilhoso. Não, e assim, eu fiquei... Me dá até uma tristezinha, assim, porque vazio. Falei, gente, é de graça. E tá vazio, como pode? Um lugar incrível. Eu faço espetáculo de rua deles, mas eu faço stand-in, que é o Anonimato, que eu faço stand-in da Fábia, que a Fábia também está no espetáculo no Belenzinho agora, chamado Sílabas. Ah, vou procurar. Que é até de um livro, que é super legal e tal. E é isso. Aí eu conheço o Várzea, aí eu fiz um teste lá para entrar, aí fiz os espetáculos online na pandemia, foi uma loucura. Imagino. Aí veio o Corpo Nu, que foi uma loucura, aprendi muito com o Várzea. O Várzea é um diretor que eu gosto muito, eu tenho o maior carinho por ele. E a gente trocou muito, ele é uma pessoa, ainda, até outro dia ele me chamou para um outro projeto, então eu não estou mais hoje... Eu ia falar, por um tempo você estava no coletivo com ele, né? Isso, aí por opção eu resolvi, porque eu acho que eu sou um pouco livre, sabe? Eu não gosto muito de ficar, não tenho uma religião, quer dizer, eu sou da Umbanda, sou espiritualista, sou super, já frequentei muito, mas eu gosto hoje em dia de estar lá mexendo eu com as minhas coisas, adoro jogar carta, então eu estudo muito, eu jogo tarô e tal. Então, e eu sou meio assim, eu gosto... Inquieta, né? Inquieta. Eu não sou tão inquieta no sentido... tem gente que gosta de sair... Não, eu digo no sentido de bom da palavra, né? De estar inquieta. Eu gosto de aprender, novo. Luísa. Eu também. É o que me Eu acho move. que a vida aprende. Eu acho que eu aprendo comigo. Eu leio muito sobre quem eu sou. Porque eu acho que uma das formas que você tem de... não é através da briga, mas é através do diálogo. Eu acho que a palavra, às vezes, tem muito mais força do que um xingamento... Enfim, então eu me preparo muito para isso. Estou muito no tempo aí. Não, tá tranquilo. Então. Não, você sabe que eu tenho isso também, né? Durante um tempo, assim, que quando eu sempre gostei muito do que era diferente, assim, essas coisas me... sabe aquela coisa da escola, quando era... Minha filha é um pouco assim, graças a Deus. Quando ela... a mim também, né? Que sou eu que educo, enfim. Mas quando eu via, quando a criança estava muito isolada, eu falava, preciso ser amiga dela, porque ela tá ali sozinha, eu vou trazer ela para perto. Então, eu sempre gostei disso, porque empatia é um exercício, né? Você não... sou empática. É um exercício. Que legal você falar isso. Você me fez pensar que, assim, uma das coisas que eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito da solitude foi isso, porque eu sempre fui muito sozinha. Porque eu gosto também da solitude. Como eu era muito fora da curva, não tinha amigos. Não tem. Então, meu recreio era sozinha. Eu sempre falo isso pra minha filha. Eu falo, se você vir alguém sozinha, vai lá, conversa, pergunta se quer ficar junto, se ela quer ficar sozinha. E a Marina tem várias coisas engraçadas. Ela tem só 6 anos. E ela tem umas coisas engraçadíssimas, assim, que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu conto. Uma é que um dia ela tinha uns 4 anos e meio, assim, que ela, mãe, eu quero ser menino. Aí todo mundo achou que eu ia desesperar e eu fiz assim, por que você acha que você quer ser menino? Ela, porque menino é muito mais legal. Fala, por que é mais legal? Porque joga bola, porque faz isso, porque faz aquilo, porque faz aquilo, faz aquilo. O clássico do gênero, né? Eu falei, tá bom, então. Mas, deixa eu só te falar, menina pode fazer tudo isso também, tá bom? Aí ela, pode? Eu falei, claro, menina pode fazer tudo que menino pode. Aí ela... então acho que eu quero ser menina. Eu falei, tá bom, mas se um dia você quiser ser menino, só conversar que a gente resolve. Hoje em dia dá pra resolver. Aí ela dá, eu falei, dá, claro que dá pra resolver. E aí a outra coisa que é maravilhosa é que ela foi contar pra minha sobrinha, que elas são super amigas, que é 2 anos mais velha que ela, que eu sou cat sitter também, né? Eu cuido dos gatinhos, assim. E aí eu levei a Marina e ela falou, mãe, quem é o... E tinha uma foto do casal, que era um casal gay. Ela falou, quem são eles? Eu falei, são os pais do gato. Ela, mas eles não têm mãe? Eu falei, não, eles são 2 pais. Aí ela foi contar isso pra minha sobrinha. A minha sobrinha, como assim? Ela, é normal, cada um gosta de quem quiser. É isso, ela tem 6 anos. A gente aqui depois vai maldando, né? E eu acho que essa coisa de empatia é muito um exercício de conhecimento, de aprendizado, de diferente. Então, eu entendo essa coisa da solidão nesse sentido, porque você acaba... E você acabou de endossar uma coisa que eu falei lá atrás, que é assim, o maior culpado, eu lembro que eu estava... Esse filho mesmo, essa amiga, não me via, não tinha... Ela falou, não, mas... Eu falei, não, sabe qual é a diferença? Educação. Educação, total. Quando eu falo amor, é isso. É ensinar a respeitar. As pessoas têm um medo de que a pessoa não vai virar. Não, e você... Ele pode ter um abuso, a não ser que ele seja abusado, talvez. Não sei, não sou psicóloga. Não é. A gente cria, né? E eu falo isso que é... Vou te chamar de pai porque é como seu filho chama, né? Você é pai, você tem um filho, né? Então eu falo... Todo mundo, quando pergunta, fala, olha, deixa eu te falar.
Essa é a parte mais fácil da maternidade. Do maternar, da parentalidade. Explicar por que duas pessoas do mesmo gênero se beijam. Essa é a parte mais fácil. Assim, porque se amam, ponto. Ponto. Essa é a resposta. Porque o resto é muito mais difícil. A birra é mais difícil, o grito na rua é mais Muito difícil. mais. Tipo, a pessoa te testar. A minha filha entrou naquela fase de me testar. Ela fica quase que num jogo de estica mesmo, assim, pra ver até onde eu vou, sabe? É muito mais difícil você manter a calma numa situação dessa, que ela tá quase a palavra sumiu, mas quando a pessoa tá não é apostar, eu vou lembrar a palavra depois. É muito mais difícil do que se explicar. Porque ela me perguntou, por que são dois homens? Eu falei, porque eles se amam. E eles são casados, eles são dois meninos. Ah, mas meninas namoram? Meninas namoram. Quem quiser, namora. Namora quem quiser. Ela, tá bom. Se eu quiser namorar a menina, pode? Pode. Você decide depois. Aí o que eu explico pra ela, porque ela tem 6 anos, é assim, crianças não namoram, mamá. Quando você não for mais criança e tiver a idade de namorar, aí você decide quem que você acha que você gosta e quem você quer namorar. Mas no momento, você não precisa se preocupar, porque criança não namora. Porque também tem isso, né? Tipo, no berçário, elas são amiguinhos, eles são namorados. Falei, não, crianças não namoram. E acho que é naturalizar. Eu nem gosto de falar normalizar, porque já é normal, né? É normal. É naturalizar e ter essa referência e mostrar. É isso. Se você esconde a coisa e não mostra, aí fica fora do que tá acostumado a ter contato. Porque é tão difícil das pessoas entenderem isso. Aí entra... A gente vai entrar no assunto polêmico. Aí entra a religião, né? Na coisa, né? E aí... Eu sou tão religiosa, assim, eu tenho muita fé. E eu sempre falo isso, assim, o pecado no mundo não é o prazer. O pecado no mundo é o poder. Muito bom. Porque o poder que faz isso, o poder do pastor que faz ele subjugar as suas ovelhas, do padre, do bispo, do pai de santo, do líder religioso como todo. Do rabino, do líder religioso, entendeu? E aí você começa a comandar as suas ovelhas do jeito que você acha. Tem um livro incrível sobre isso, chama Fé e Fuzil. Nossa, eu vou ler. É do Bruno, a gente entrevistou ele lá, porque sou produtora, que ele faz isso, ele faz uma correlação de como as organizações criminosas usam em algum momento de fé, né? Ele é um pesquisador, e aí ele fala um pouquinho das igrejas pentecostais e também do PCC e tal. Eles se organizam como empreendimento hoje em dia, né? Mega organizado. Então, visa o lucro, sempre com a parte do capitalismo. E as igrejas também. E a moeda de troca do dízimo é o propósito. Eles assim, você vai prosperar, você vai... Eles, como isso. Se a fé te trouxesse esse propósito, né? E aí as pessoas... É bem interessante, uma fé e fuzil. Então, assim, e eu falar, de repente fizeram um corte do que eu tô falando, falar, ela não acredita em Jesus. Eu acredito. Só que o meu Jesus me ama. E Jesus, eu sempre brinco e eu falo assim, quando eu morrer eu já tenho uma conversa com ele. Eu vou perguntar, escuta, vamos conversar. Me explica tudo. Por que eu fui, né? Qual que foi a minha missão? Aí você me manda para umbral, para onde você quiser, ou para luz. Mas assim, me explica, porque eu não devo nada. Eu acho que assim, o mais importante é o olhar que eu tenho sobre o outro. Mas você sente isso culpada? Que é do quê? Porque você falou, por que eu não devo nada? Você se sente de alguma forma, ou já se sentiu? As pessoas me fazem sentir assim. Como se eu fosse uma pressão. Que eu sou uma pessoa que não é de Deus, entendeu? Que isso é errado, que Jesus não vai me amar, entendeu? Não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num Deus punitivo também. Não, também não. A Bíblia, ela é como você interpreta, como você quer interpretar ela. Entendeu? Porque eu não acredito que um cara tão maravilhoso que está aí há 2024 anos sendo falado, que estava do lado só de pessoas... da diversidade. Da diversidade, assim, pessoas periféricas como eu, dentro da pirâmide social. Total. Entendeu? Como que esse cara ia olhar para mim e me falar, não, você é isso porque você resolveu que eu não resolvi nada, mas na cabeça resolveu. Não, eu era um cara que falava de amor. Total.
Entendeu? É amor. Essa coisa de Deus punitivo, pra mim, me incomoda muito. Minha mãe é super católica, assim, e ela Minha mãe também. é uma decepção pra ela não ser católica. Enfim, mas é porque eu falava assim, mas Deus não é punitivo. Não. Deus não pode ser punitivo. Jesus dá outra face, como ele pode ser punitivo? E aí, quando eu, por uma pressão familiar, assim, vamos batizar a Marina e tal, eu batizei ela na igreja anglicana. Porque tem um reverendo aqui em São Paulo, que é o reverendo Aldo. Ele é bem conhecido, ele é pop, assim, que ele faz, inclusive, missas de casais homoafetivos. E eu falei, eu quero esse. E uma vez eu ouvi uma entrevista dele que ele falava isso. Ele falava, Deus não é punitivo. Jesus não é punitivo. Ele é acolhedor. Ele traz pra perto. Que é aquela história da agressividade de comunicação que a gente estava falando, né? Eu também acredito nisso. Durante muito tempo me incomodavam militâncias agressivas. Hoje eu entendo que, às vezes, aquele determinado grupo ou aquela pessoa tá tão exausta de ter que explicar 20 vezes a mesma coisa, que ela acaba tomando uma agressividade, e eu super entendo. Mas eu, pessoalmente, eu também acredito que a conversa e o acolhimento sempre me fazem pensar melhor. Se eu cometer uma gafe e você tiver uma paciência, que tem que ter paciência, né? Obviamente. De me explicar, eu tô dando meu exemplo, mas para qualquer pessoa, quando alguém comete uma gafe, eu tenho a paciência de explicar, eu acho que eu toco mais a pessoa do que pela agressividade. Mas eu compreendo uma comunidade, uma parcela das pessoas que é exaustivo ficar se explicando toda hora, mas eu também sou eu compactuo com você essa coisa da comunicação, assim. Eu não conheço outra forma de resolver uma situação a não ser a comunicação, a conversa. E outra coisa que eu quero deixar bem clara, até olhando, se fizerem um corte, eu não estou falando que todas as pessoas, existem pastores maravilhosos, rabinos maravilhosos, padres, pai de santo, enfim, todos maravilhosos. Mas eu sempre falo, quando a pessoa, você conhece alguém através do poder. O nome dela aqui. Você assistiu Alma e Moral? Assisti. A história dela é essa, né? Que ela vai num programa de TV e ela fala que é uma judia... Como é que é judia? Budista. Budista. Aí, assim, uma telespectadora desceu o cacete nela e o rabino defendeu, né? Fala, dá sim, claro que dá. Claro que o sincretismo tá aí pra isso, né? Claro, às vezes você não tem... Porque a religião a gente que criou, né? E religião também, eu acho que é uma coisa que, assim, se você se sente bem dentro daquela religião, é a sua religião. Exatamente. Religião é aquela que te traz a paz. Porque eu acho que Deus está nisso. Deus está quando... Porque, assim, você não vai ser feliz o tempo todo. Você tem seus problemas, você tem seus sonhos que, às vezes, não são realizados, tem as suas decepções, enfim, é a vida. Mas quando você sente acolhida, e eu acho que essa energia de acolher, essa energia para mim, é quando você está... Eu acho que isso que é. Que eu olho assim o universo, às vezes eu vejo podcasts falando do universo. O universo é tão perfeito, né? É tão harmônico, né? E a gente vive. Eu estava vendo, não sei aonde que eu vi, eu achei tão interessante. Nós, seres humanos, temos a mania de achar que a gente é o centro de tudo. A gente não é. A gente não pode... A gente vive num lugar muito pequeno. Que se você subir muito, você morre. Se você mergulhar muito, você morre. A gente vive aqui. A gente não é tudo isso que a gente acha que é. Entendeu? E eu acho que o universo tem uma harmonia, que é essa harmonia, que é a harmonia de Deus. Eu acho que o amor vem dessa harmonia, do respeito. E respeitar nem sempre, no meu momento, eu posso discordar de você. Pode até não entender. Posso até não entender. Mas eu não gosto da palavra... como é que fala? Eu gosto da palavra respeito e não da tolerância. Não, tolerância eu também não gosto, porque tolerância parece que você tá ali achando uma meme, mas assim, você vai fazer o quê? Vou tolerar. Isso, que a corda tá esticando. Tá esticada, exato. Não, me respeite. Entendeu? Você não entender, não importa que você é o meu pronome, mas eu percebo quando você é o meu pronome porque você errou, ou quando você é o meu pronome porque você não quer falar o meu pronome. Teve um caso, né? Eu procurando coisas sobre você antes do podcast, eu vi de uma atriz, que eu nem vou comentar o nome dela, conhecida, que tirou uma foto com você e falou: Daniela, que antes era tal, e usou o seu nome antigo, né? Assim, pra quê? O que muda a vida dela? Ela expor que você antes tinha um nome masculino. Foi bem chato. É isso, as pessoas querem também... Respeita, né? Assim, dá licença. E mesmo eu, Luiz, hoje em dia até falo, tem uma apresentadora da Band News que o nome, ela não assina o nome dela de batismo, né?
Aí eu expliquei, falei pra ela, vai no cartório. Por quê? Eu falei, porque hoje em dia você vai lá e fala, eu quero mudar meu nome. Ela, como assim? Eu falei, eu, Luísa, eu me chamo Luísa, que é um nome que eu adoro, porque era o nome da minha bisavó, da bisavó da minha mãe, na verdade. Se eu quiser ir lá e falar, eu quero chamar Maria. É um direito meu. Por quê? Porque Luísa me causa constrangimento. E aí você é uma pessoa pública, então você não precisa ter o seu nome... Você pode ter o seu nome, o nome de batismo, você pode ter o seu nome que você reconhece. Filha Xuxa, já tem o nome dela Xuxa lá. Então, pra você que você não quer nem trocar de gênero, você não quer nem... Isso é bem mais fácil. Hoje em dia você já pode, né? A pessoa quer ser chamada de outro nome, gente. Eu sou Daniela desde muito pequena. Eu já falava que quando eu nasci Você de escolheu novo, Daniela. Eu falo que é coisa, acho que de outra vida, que eu falava assim, quando eu nascer de novo, vai ser a Daniela que vai nascer. E a Daniela nasceu, cara. E nasceu aos 48, né? 48 anos. 47. Vai fazer 11 anos agora. Ela é uma pré-adolescente, Daniela. Uma pré-adolescente. Minhas amigas, que já transicionaram há muito mais tempo, falam, nossa, porque assim, é uma loucura, né? Você transicionar porque é todo um processo. Mas é de uma geração, essa transicionação tardia? Porque eu já vi alguns casos específicos, né? Até de pessoas que... Eu vi um caso que era maravilhoso, assim, eu não lembro, mas se eu achar, eu vou te mandar o link. Que era de um cara que ele foi casado e ele é apaixonado, um casal, assim, já casado há 50 anos, quase, assim, sei lá, 50 não, 30, vai. Super apaixonado, e ele resolveu transicionar e ele falou pra ela, ele falou, olha, então, eu sou uma mulher trans, mas eu amo você, quero continuar casado com você. E ela topou. Ela entrou, ela falou que foi um luto, porque ela amava o cara, né? E tem essa coisa, né? É muito comum também ver esses relatos de luto, né? Porque a pessoa, como ela se construía, digamos assim, deixa de existir para ter uma construção nova. E ela falou que foi muito difícil para ela, mas que ela amava tanto aquela pessoa que para ela tanto fazia. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que, assim, por exemplo, eu conheci a Ana Paula, era a única travesti que tinha em Marília. A minha cidade é Marília. Mas eu fui conhecer ela já quase vindo para São Paulo. Entendeu? Ana Paula é a mãe do seu filho. Não, Ana Paula é uma travesti que mora da minha perfeito, cidade. perfeito. Eu não conhecia travesti até então. Porque até cidade os 20, pequena. não sabia nem o que era. Entendeu? Eu não sabia como. Eu via Rogéria, mas eram umas coisas tão longe. Imagina, as pessoas não têm noção no tempo de não internet, de não tudo. Você morar lá e vir para São Paulo era ir para Nova York, sei lá. Total. Era uma viagem de 6 horas que você chegava em um outro lugar. Se vivia naquilo que fechado. Eu não tinha informação sobre isso. Quando eu chego aqui em São Paulo, que eu começo... Mas eu já era gay, já tive namorados lá e tudo mais. E assim... mas eu sempre quis ser... Não era gay que Você tem disforia, né? Que fala? Do corpo? Você tem? Tem. Tive mais. Assim, quando eu fui para Porque eu já tive nua, né? Então eu sei que você não é operada, então... Não. Porque na peça, tá, gente? Na peça, o que o meu corpo... Não, e eu nem penso também. Nua, As pessoas também acham que a gente tem que transicionar e não. tem que... A Rogéria fala muito isso, né? Que ela falava, eu sou que ela gostava. super... Esse não é o meu problema. Porque a minha mulher, ela não tá aqui. Sim, total. Minha mulher, ela tá aqui. Tá na minha alma. Minha alma, mulher. Minha alma nasceu num corpo, numa casa errada. Não sei se foi uma casa errada. Diferente. Talvez ela tenha... Diferente. Talvez ela tenha vindo nessa casa que eu amo, que eu respeito. Entendeu? Mas ela veio para um propósito. Talvez ensinar o outro que ser diferente tá tudo é errado. E assim, eu posso reformar. Você quando muda numa casa, você não reforma. Eu vou reformar. Eu tenho uma teta muito pequena. Gente. E agora eu quero colocar 500, tudo 500. Falei, eu esperei 60 anos para andar e minha teta balançar. Eu quero colocar uma teta de respeito. Né? Eu vou colocar o ano que vem. Fiz toda uma vaquinha virtual, enfim. Que incrível. E... Você tomou algum hormônio? Eu interrompendo toda hora, desculpa, mas aqui não, vamos... conversa é isso, né? Vamos embora. Eu tomei hormônio um tempo, só que eu tive um AVC. Aí já não pode mais. Não posso. E o AVC foi a melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida, que eu tinha toda essa vida dupla. E assim, dá um clique, né? Eu tinha minhas roupas, eu falava, eu preciso e tal. E quando eu me vi ali sem falar, porque eu não falei toda torta numa UTI, e a vida lá fora, eu falei assim... Não vou mais perder tempo. Eu estou fazendo a felicidade de quem? Da minha mãe? Das pessoas? Porque o problema é esse, né? O problema não é você se transicionar. O problema é a vergonha que você sente do seu filho. A vergonha de você não querer sair com ele.
O problema está no outro. E é do pai e da mãe. Da minha mãe. Entendeu? Do meu pai também. Eu falo isso. E hoje eles... Meu pai faleceu. Minha mãe, ela não me aceita ainda. A gente se fala, tudo. E é muito dolorido. E provavelmente ela te chama pelo seu nome de batismo. Ela não chama, ela não aceita e tudo. E é muito dolorido. Imagino. Embora eu tenha a sorte... Quem deveria te acolher o máximo, né? Não, Porque... você não ter essa... Porque você perde um pouco do... É horrível, entendeu? E aí como que você fala, e você escolheu? Ninguém escolhe. Não acho também. Você pode experimentar. Eu acho que tem todo um processo da transição. É essa. Você começa a sair à noite, você é isso. Aí você começa a se montar. Aí você fala, é isso. Aí você vai se encontrando. Eu acho que é um processo. Embora, ou uma criança que tem... As pessoas... Eu fico ouvindo umas coisas tão absurdas. Porque vai lá e já... Não! A medicina, você tem um filho que nasceu uma menina, um menino que fala, não, eu sou uma menina, eu quero brincar com os brinquedos de menina, eu quero ser uma menina. Não, e as pessoas trans não nascem com 18 anos, né? Elas não vão sofrer, passar por... Caroline Yara fala isso, é interessante, que ela fala assim, que quando é para pessoas trans, todo mundo, ele cria-se uma fake news de que as crianças usam hormônio muito cedo, né? Vamos encher de hormônio. Mas quando é para uma pessoa intersexo, o bebezinho já sofre mutilação. Exatamente, entendeu? E assim, existe... E não é muito cedo. Pelo que eu sei... Acho que é depois da puberdade só. Da puberdade. Até a pessoa ter noção... Eu tô num lugar que é público. Do governo Tarcísio, que maravilha. Uma coisa. Público, que chama Centro de Transsexuais e Travesti, Juliana Lima, chama POP, CRT. Que é maravilhoso, cara. Pra te ajudar na transição? Ajuda todas, entendeu? Eu vou acompanhando adolescentes que vão indo. Eu me emociono. E geralmente eu abraço a mãe e falo. Mas você tá lá trabalhando? Não. Ou você tá lá como uma pessoa trans? Usuária. Uhum. Por quê? Você tem o ginecologista, que assim, eu não fazia exame de toque. Porque quando você vai. É tão agressivo. Lá chama ginecologista. Você tem psicólogo, você tem psiquiatra, você tem acompanhamento. Então, esses adolescentes passam, é um processo para a pessoa ser. Eles podem, quando chega na puberdade, você tardia, como é que não é tardia a palavra, mas você retarda. E até a pessoa ter certeza, enfim. Então, não é irresponsabilidade. Até porque a classe médica é super careta, gente. Ninguém ia fazer isso da loucura. Então, não é irresponsabilidade, não existe. E ninguém quer. Eu vou falar de novo para você: ninguém quer viver uma vida de opressão porque eu resolvi ser travesti. Porque quem acha isso, logo volta para trás. Porque você tem que ser. Para você enfrentar, porque você enfrenta. Porque as pessoas têm uma mania assim de falar assim: tá tudo melhorando. Melhorou um pouco, a gente já pode sair. A gente deixou de ser vampira, que só podia sair à noite, para poder sair de dia. Entendeu? Mas continuam nos matando, continuam tendo menos trabalho. E quando tem trabalho, principalmente na sua área, assim, de atriz, né? Eles querem te colocar no papel de travesti. Tipo assim, e assim, com problemas... A problemática em torno da personagem é sobre a transexualidade. Gente, pessoas travestis vivem uma vida normal. Elas têm conta pra pagar, e boletos às vezes, atrasados. Mesmo isso, às vezes tem gente que bate o pé, que querem colocar um ator cis para fazer aquele personagem que já não tem. E outra coisa, eu acho, tá melhorando na televisão. Tá melhorando, mas tá melhorando para a pessoa que tem passabilidade. Para você que não sabe o que é passabilidade, é quanto mais você chega... Não sabia. Você não sabe? Não. Então, vamos lá. Passabilidade é assim, quando você olha, fala, homem... Você, geralmente, quando você toma hormônio... assemelha... Mas você vai chegando tão próximo. Mas tipo quando uma alguém... Roberta Close da vida. Isso. Que é tipo... Mas quando alguém fala, eu sou trans, você vai receber todos os preconceitos. Por mais que você seja operada... Eu acho maravilhoso quando eles falam... Maravilhoso, ironicamente, assim. Nossa, mas você nem parece uma mulher trans. Então, isso muito já é comum, transfobia. Né? As meninas recebem muito isso. Eu sigo muitas, né, no Instagram, e elas recebem muito esse tipo de comentário. Ou então também vejo nos casos que aí não é de pessoas trans, que assim, mas você pode ser sapatão, mas você não precisa parecer um homem. Tá, mas se eu quiser, é um problema meu, né? Problemas. Aliás, tem cada homem trans maravilhoso. E mulher também, né, gente? Mulheres.
Então, assim, é isso que eu falo, entendeu? A passabilidade, muitas ainda fazem personagens hoje tinha na um nome. televisão que você tem que chegar numa passabilidade, aí a sociedade aceita, mas não quer que você namore o seu filho dela, né? Ah, claro. Entendeu? E existe essa solidão também, porque os homens que eu gosto, Não, se você gostar de homem padrão, você se lascou. então, é o tipo de homem que eu gosto. Não tem. Eles te olham no bar e te mandam e fazem sinal pra você ir pra esquina, entendeu? Você pode ser amante. É uma loucura isso. Então, assim, mas ninguém quer sentar com você num restaurante. Nem que você não quer. Não quer ser visto com você. Isso traz uma solidão pra gente. Mesmo homens gays masculinos, por exemplo, porque... É que eu não sinto atração. Entendi. Não, porque assim, existem homens gays que são um casal gay, os dois são super masculinos, né? E aí... Então, mas mas é que assim, provavelmente ele não sente atração por uma mulher trans. Mas ok. dois homens juntos, É mesmo bem- sendo gays, a pessoa, ou Entendi. duas meninas juntas, a não ser que você esteja lá se pegando de uma tal forma. Você não sabe se é amigo, você não sabe, são duas amigas que estão ali, dois homens gays, não, amigos. é que é muito complexo, né? Agora, eu, com um cara hétero ou bi, seja lá o nome que vocês quiserem, porque eu detesto essas nomenclaturas. Um cara que você tá afim, ponto. Que eu tô afim. Ele vai sofrer mais preconceito como meu filho sofre. Quando ele tá quando vocês estão juntos. Sim. Ou quando ele, por exemplo, fala, eu sou filho de uma mulher trans. Ah, mas como assim? Ué, mulher trans e teve um filho? Como Sim, assim? mulheres trans Como que transam você também, nasceu? né? Foi inseminação artificial? As pessoas não entendem que isso é o preconceito que ele sofre também. Entendeu? E é o preconceito de um homem. Um homem, para estar comigo, tem que ser muito macho. Tem que ter muita... Eu não deveria, tá? Tô usando esse termo aqui, mas é coragem, né? Coragem. Entendeu? Porque Mas é mesmo. Infelizmente é... Agora, existem essas... todos são assim? Não. Existem pessoas legais, mas são mais difíceis. Não diga que você nunca vai amar, que você não vai E aí ter a gente uma... entra naquela história que você falou, né? De não é uma escolha ser trans. Porque a pessoa também que ela quer namorar com você, ela também vai entrar na escolha do tipo assim, eu vou ter que encarar a sociedade Sim. e tem uma passar por esse pela preconceito. gente. E passar por... bom, e fora as histórias de travestis, prostitutas travestis que falam que a maioria dos caras são casados, né? E vão, na verdade, pra Não, ser os passivo. 90% dos Eu não homens passei que eu por- saio é. são casados. Entendeu? 90%. Casados heterossexualmente, né? É, E aí? estão 90%. Para não dizer mais. Imagina. Que me procuram, que me param na rua, que... Enfim. E é isso. É E hipocrisia triste, da né? sociedade. A mas eu sociedade acho é que muito triste hipócrita. pra eles também. É. Não, é que eles entram na onda, assim, né? Entram no modus operandi ali da sociedade. Mas é triste, né? Você não poder assumir que você gosta de alguém. Assim, É muito é triste. isso que eu trabalho com a minha filha, assim. Por isso que eu aprendi a me amar. Eu acho que o AVC também me deu muito isso. Então eu me amo muito. Hoje eu não tenho essa carência. Tem outras carências, mas todo mundo essa sabe, eu me apaixono pelos livros que eu leio. Quando eu tô carente, eu vou ler um livro de romance. Ai, não, eu gente, vou... mas isso sendo uma mulher hétero também é importante, porque, gente, homem hétero é difícil. É difícil. É. Então eu me apaixono por mim. Quando eu quero dar louca, eu saio e me divirto. E também porque... Mas é isso. Mas eu acho que eu sou... Mas se você perguntar, Dani, vale a pena? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas é porque eu acho que a pior coisa é você não ser... É fazer esse personagem o tempo Nossa, inteiro, né? cara. É cansativo você fingir que é uma coisa... Nossa, Mesmo mas em eu não coisa simples. voltaria. Mesmo em coisa simples. Imagina uma coisa tão importante quanto Nossa. o teu gênero, como você se enxerga, né? Como Cara, você se coloca, é muito... Eu olho no espelho, eu tenho minhas disforias e tudo mais. Mas, gente, eu sou outra pessoa. Quem me conheceu antes e me conhece agora, eu amo quem eu sou. Vale a pena, vale super a pena. Por isso que eu falo assim, você tem que saber que você é um corpo político. Não adianta você querer fugir disso. Sabe? Numa hora ou outra você vai ter que falar sobre isso. Você vai te sentir medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de viajar sozinha hoje. De ir para um lugar, ir num restaurante que eu não conheça. Eu tenho medo. Entendeu? Mas eu vou, mas eu tenho medo. Não é a mesma liberdade que você tem. Vou e vou. Tem lugares, tem países no mundo que eu não posso nem
entrar. Tipo, eu não posso ir para Dubai. Nem quero, mas não posso. Sim. E outros lugares. Entendeu? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tem lugares que eu posso ser que eu sozinha, andando sozinha, eu posso sofrer algum tipo de transfobia e violência. Que é um pouco que mulher solteira sente também, né? Exatamente. Então, assim, você perde e você tem que saber disso tudo. Claro. Que Guardado você as devidas ganhe... proporções, né? Que uma mulher solteira é mais bem aceita, mas, entretanto, Ser só tem mulher, o medo... né? tem medo de ser... Quando alguém fala assim, mas o perigo é igual. Eu falei, tá, mas vão roubar tua carteira, meu querido. Eu vou ser estuprada. Tipo, o seu medo é roubar tua carteira, seu celular. O meu medo é sofrer uma violência sexual. Tudo, no fim... morrer. Tudo, no fim, tem um nome, machismo. O patriarcado é patriarcado. Vindo dia para destruir o patriarcado, é isso. É isso, tudo vem do patriarcado. Né? Assim, essa coisa de que nós, mulheres, e eu também sou contra as feministas radicais, tem essa coisa que fala assim, você não é mulher porque seus órgãos sexuais não são... Biologicamente. Não são. Fala, eu posso não parir, entendeu? Eu vou te falar como uma mulher trans, uma mulher cis, que pariu. Eu tentei ficar grávida há muito tempo. O pai da minha filha tinha dificuldade de uma contagem baixa de esperma, então eu fiz uma fertilização in vitro. E aí eu entrei naquele pânico que um monte de mulher tentante, que eles chamam, né? Tende, tipo, preciso engravidar. E minhas amigas falavam isso e eu só entendi depois que eu virei mãe. Existe uma diferença, um abismo entre você ser mãe e você parir. É isso que eu ia Então, falar. o que te transforma em mãe não é a genética, não é a biologia. E eu tenho um filho para isso, entendeu? Exatamente, que está aqui comigo, que me ama, que a gente tem uma história linda, que é o amor da minha vida. E é parentalidade. Eu gosto assim, de usar esse termo, parentalidade, porque tanto faz ser mãe ou pai. Se você for ativo no seu papel de parente, tanto faz. E assim, e mesmo dentro do feminismo, cada uma tem sua luta. Total. Não, e uma mulher negra não tem a mesma necessidade que uma mulher branca. Claro. E as duas são cis. E as duas são cis. Como uma travesti negra, sofre triplo do preconceito que tem sobre mim, que eu sei que eu, mesmo estando lá à base da pirâmide, eu sei que se eu fosse uma mulher negra, preta... Seria pior. Seria muito pior. Né? A Caroline era também... Eu gosto de citar sempre quem falou isso, porque, embora minha psicóloga fale assim, se alguém te deu conhecimento, o conhecimento é seu. Eu falo, ok, mas eu vou citar a fonte, que ela fala isso, né? Que quando as pessoas falam, mas você só legisla, né, para as mulheres negras e intersexo, ela falou, que se uma mulher trans, negra, intersexo, está com direito garantido, isso vai significar automaticamente que todas as mulheres estão. Porque ela está ali, ela é o fim... A base da base. Ela é a última que vai ser pensada. Então, se uma mulher preta, trans, intersexo, sapatão, tá com o direito garantido, todo mundo tá. Isso me deu um clique, eu falei, ok, então eu não preciso... Luísa, eu sempre militei pelo feminismo, mas assim, agora eu entendo. Que o meu feminismo, assim, eu quero direitos iguais no trabalho. Pô, as pessoas querem viver. Sacou? Elas querem viver, é muito diferente, assim, é um abismo mesmo. Então, é para isso. E aí, até uma das ideias do podcast de trazer... de falar sobre diversidade nesse sentido é isso, porque, tipo, pra mim, eu tô tranquila. Eu tenho essa noção de privilégio, sabe? Que o que eu tô lutando são coisas são importantes, obviamente, ninguém tá minimizando aqui a luta das mulheres brancas de direitos, de trabalho e tudo mais, mas, cara, uma mulher preta, trans, tá muito mais... Com certeza. Então, tem tudo isso dentro, mesmo dentro da sigla T, a gente é diversa. Eu posso estar falando alguma coisa aqui que alguma outra não concorda, embora a gente tenha a mesma luta, que a nossa luta a gente quer viver. Vocês querem matar a gente, mas a gente quer viver. A gente quer ser a gente. Existir, e as pessoas olham para mim, você vai transicionar entrando para a terceira idade quase. Eu falo... Não fala assim, que eu tô na sua idade que você transicionou. Eu tenho 46. E aí eu tô agora, o ano que vem eu faço 60 anos no final do ano, e eu falo, cara... Tem que fazer uma festa, né? Sim, e eu falo, eu não tenho problema com isso. Eu acho que eu tenho a idade, às vezes eu falo muito sobre idade, mas assim, é que você vai começando, quando a idade vai chegando, você começa a perder, você vai tendo menos tempo para as coisas.
Quando você tem 30 anos, você consegue sair de um emprego e para outro, fazer isso, fazer aquilo. Quando E tem o etarismo também, né? E tem o etarismo. E você começa, eu brigo com você, eu vou ter menos tempo para consertar alguma coisa, entendeu? Então eu quero viver. E assim, eu estou vivendo o meu tempo. Eu acredito no tempo das coisas. Acho que a idade me deu isso, sabe? Eu passei várias coisas, vários preconceitos para ser a Daniela. E hoje eu busco dentro de mim qual é essa mulher que eu quero ser, entendeu? Qual é a mulher... E eu tenho muito orgulho de mim. Que lindo. Eu tenho muito orgulho. Porque às vezes, quando eu tô mal, porque tem dia que você não quer sair de casa e enfrentar a sociedade. Tem dia que dá ansiedade. Por isso que eu faço essa análise há 2 anos e a minha analista sempre falava, você precisa ir no psiquiatra. Eu falava, não quero. Aí chegou um momento que eu precisei também. Porque é muita pressão. Não, e tá tudo bem. A gente tá brincou tudo da bem. tarja preta lá no começo, mas assim, eu sou TDAH, né? E eu tomo medicação, mudou minha vida, assim. Mudou minha vida, porque eu falo, assim, eu faço terapia, é importante, né? Porque o remédio não é milagroso, mas ali é uma química ali, às vezes, que vai te ajudar a disparar dopamina no seu cérebro e você vai se sentir melhor para conseguir tocar. Com a terapia, você vai resolver seus BOs todos, né? Sim, e aí eu tô... Porque é isso. E tá no palco, aí eu vou voltando um pouco pro meu lado atriz, hoje em dia é um prazer tão grande. O teatro é mais acolhedor que os outros meios, que cinema e TV? Eu acho que sim. Eu O acho que teatro sim, sempre por foi causa disso. transgressor, Que né? eu falo assim, que o cinema, a televisão tá abrindo, tem um monte de coisa. Tá abrindo para que tem mais passabilidade. Existe um preconceito também, sabe? E que nem eu falo assim, o dia que eu puder fazer a mulher do Antônio Fagundes, ou uma outra pessoa puder fazer, e a sociedade aceitar, é o dia que a gente não precisa brigar para não ter transfake, entendeu? Então, assim, e o dia que, assim... Porque não existe só... Eles colocaram a mais passiva. Então, eu acho que o cinema ainda é menos, a televisão eu acho que é mais. O cinema ainda é... Agora, o teatro. O teatro é ali, o tete-a-tete, a conversa. Eu adoro fazer espetáculo de rua, é o segundo que eu faço. Eu vou voltar agora com outro chamado Cavalo Bravo, que a gente faz na Encruzilhada. Você vai gostar, Luiz. Eu quero. Tudo tá no seu Insta, né? Tudo tá. Eu vou pôr seu Insta no... Isso, que a gente pega a história do Mineirinho, que é a história da Clarice, que ela conta que era um bandido do Rio de Janeiro, que morreu com 13 tiros. E a gente faz tudo na Encruzilhada. É um ritual, é muito legal. E eu tenho esse contato com as pessoas, sabe? Eu acho que o teatro dá isso. Fazer o corpo nu foi importantíssimo. Te incomodou ficar nua? Então, foi um processão, amiga. E eu, antigamente, porque só ficava de peito de fora. Acho que você tava com corset quando eu fui. Então, só o corset. Mas não ficava... Eu te tirava assim. Mas eu tinha tinha um voal, que você não viu com o voal. Não, acho que era só um corsetzinho. Você tirava... Isso. Aí eu primeiro só fazia assim, aí eu tirei o voal. Aí eu ficava... É um processo. Foi um processo e assim... Porque são corpos diversos, né? Na peça. Tem são corpos diversos. Gordinha, magrinha, uma pessoa mais velha, as pessoas mais esperam... nova. Era tão louco isso, que a gente teve várias discussões sobre isso, que quando eu estrei, eu combinei com a produção e com o Marcelo, e o Marcelo sempre me respeitou. Falei, eu vou querer usar o voal. Porque... Pra ficar confortável. Ficar confortável. Porque meu corpo já é muito exposto, assim, o corpo da travesti, da transexual, já tem uma... Tem fetiche, assim. né? O fetiche, eu vou assim, tá. Foi. Quando a gente estreou, as pessoas começaram a criticar que eu era a única que estava de voal. Embora eu abrisse para todo mundo ver, eu ficasse em pé, quem estava na minha frente assistindo ficasse... Mas para você ver como era uma coisa fetiche para mim, entendeu? As pessoas tinham um fetiche de olhar. Ver como que é esse corpo. Você sabe que no dia da peça eu já sabia como funcionava. Eu sou amiga do Marcelo Vargas e tal. Ele me convidou e eu perdi. Quando estreou o começo, a temporada oficial, digamos assim, a primeira temporada. Aí ele falou, vai ter uma curta temporada agora, vai voltar... Vai porque são poucas apresentações. Aí eu fui. Eu fiquei incomodada no começo. Eu sou super aberta e assim, eu não sabia pra onde olhar pro ator, sabe? Eu falei, ok, olha no olho.
Porque o que ele vai me contar, ele vai contar no olho. Então, eu foco no olho. E aí eu fiquei por um tempo meio sem saber pra onde... Eu fui sozinha, que eu adoro fazer coisas sozinhas, né? E eu fui sozinha e eu falei, não, vou olhar no olho, assim. Mas eu fiquei... Uma hora você olha, obviamente você olha, porque tá todo mundo É que ali chega nu. uma hora Você fica, que aquilo é tão... Que o nu, que assim, o mais importante é a gente nos desnudando da alma, entendeu? Chega uma hora que o corpo é só um corpo. Não, e eu fiquei numa loucura, assim, da dinâmica, que eu sabia como era, mas mais ou menos, eu não, né, eu quis também ter um mínimo de fator surpresa ali, que eu fui... Aí eu não sabia essa história, porque entra nessa onda, né? Eu nem falei isso com o Marcelo, que assim, falei, será que a história é dela mesmo? Não é? De todos os atores, será que essa história é dele? Será que isso foi isso? Porque eu sei que o Marcelo que escreveu, mas falei, essa história será que é coisa? Porque assim, né, são atores incríveis, que você assumem aquela história pra si, né? Então eu falo, será que é? Aí eu tive um momento que eu aquela, agora você não decide, que volta. Aí eu falei, ok, aí uma história se repetiu. Aí a minha cabeça deu uma melhorada, mas assim, foi muito... Eu fiquei bem incomodada no começo, e eu percebi que as pessoas também ficavam assim. Porque a gente não tá acostumado, né? Apesar de ter carnaval, essas coisas todas, o Brasil é super, né? Por um outro lado, acho que a gente é bem pudico, assim. Ainda mais quando a pessoa tá ali na sua frente. Não, e corpos que não são, assim... Tem vários tipos de Não corpos. é tipo uma modelo, Então, né? A gente não revela, eu também não vou revelar. Se a não, história não é minha ou não é. revela, não revela. Mas eu falei algumas coisas aqui que vocês vão saber. Mas, enfim, a história é minha ou não é minha. Mas é muito legal. E assim, era um lugar muito acolhedor, todo mundo tinha suas histórias. E foi um espetáculo de muito sucesso, assim, as pessoas saíam enlouquecidas. Não, não clique. Porque é impossível você ouvir tudo aquilo e alguma coisa não... Não, e vem pegar... Com certeza, cada um pega uma história. Eu tava contando esses dias para uma pessoa do espetáculo, eu falei assim, quando toca a campainha, tem uma frase que sobra, né? A minha, olha isso, porque eu sou mãe, né? A minha que sobrou assim, e quem cuida das mães? Pra mim, era essa frase maravilhosa. Essa frase, se não me engano, é Tiene que faz. Essa frase foi a que ecoou na minha mente, que eu levei, sabe assim? Porque sempre que tinha... Vários momentos são frases que mudam, né? Que você escolhe e tal. Mas essa é a que ficou. Eu falei, ok, obviamente eu sou mãe, então essa é uma questão minha que foi o que me pegou, que é isso, cada um pega. Mas eu imagino vocês, teve um momento que eu falei, gente, mas mundo nu, pra onde eu olho? Que eu olhava, né? Ah, mas tinha gente, a gente passou por um tudo ali. Imagina. A gente ia no Festival de Curitiba, um cara começou a tirar a roupa. Um espectador? É. Maravilhoso. Ele foi tirando. E vocês deixaram? Todo mundo ficou meio assim. Na última, ele tava nu. E ele é uma pessoa naturalista, depois ele veio, contou pra gente e tal. Ele se sentiu tão à vontade. Ele sentou, tirou ele já vai sem sapato, tirou a calça, foi tirando, terminou nu. E também vai umas pessoas que somente aqui em São Paulo, que vão pra... Eu já vi, o dia que eu fui, 2 pessoas saíram antes. Se retiraram. Eu falei, acho que ficaram incomodados. Eu pensei, porque eu percebi o movimento, né? Porque o TDAH tem um pouco disso, né? Você consegue ver... Aí eu percebi 2 pessoas, um casal se levantou e foi embora. Eu falei, espero que seja porque eles tiveram algum compromisso e não porque eles se incomodaram. Mas eu acho que fazia parte do espetáculo de se incomodar. E teve um dia que foi maravilhoso, a gente fez na Moca e viu uma excursão de senhorinhas. Tinha umas 30, sabe? 60 a mais. Aí eu recebo... Você lembra como é? A gente fica lá no tabuleiro, as pessoas vão entrando. Começou a chegar, eu falei, gente, acho que elas entraram no lugar errado. E elas amaram. Então, mas é isso, não é idade. E elas amaram. Eu acho que tem uma questão geracional. Nenhuma delas saiu. Lindas. E depois... E às vezes E era difícil, às vezes não escutava, ficava meio assim. Depois a gente foi conversando. Então, assim, o espetáculo foi muito legal fazer. Eu não sei ainda como que vai rolar agora. Eles estão com outro projeto, com o Várzea. E que eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito legal. E eu estou seguindo aí, estou escrevendo meus projetos. Eu ia te perguntar isso. Você é produtora, mas você também escreve coisas ou começou a eu comecei a escrever para mim, e esperar mais ninguém me chamar. As coisas que eu quero falar. Aí eu tenho um projeto com o Marcelo Solé, que dirigiu Espetáculo de Rua, e a gente está aí batalhando uma lei de incentivo para que eu possa... Que é um projeto dos meus sonhos. Aí quando se rolar, eu venho aqui conversar com você. Não, e você sabe que no... É um projeto muito legal que fala sobre esse etarismo dentro da minha comunidade. Ah, que legal. Porque etarismo para mulher é bem forte, né? Para mulher cis, imagino que para vocês também. E eu tenho uma parte do meu texto que eu falo que é assim,
Eu conheço muitas que tiveram que voltar para dentro do armário para ser aceita na família numa instituição de caridade. Porque Ai, nunca não tinha tem, pensado sobre isso. acho que tem uma em Campinas, tem, Tipo não um sei se asilo tem, que aceite pessoas trans, é isso? não tem. Tipo uma casa de No repouso? Brasil, não, você tem que ir Mesmo com dinheiro? mesmo com dinheiro. Agora, dinheiro tudo compra, né? Voltamos ao poder. Eu não sei te dizer, mas a maioria de nós não tem esse poder. Exato. Não, é porque Eu diria que quase a eu já ouvi a frase totalidade que de tipo, o nós. racismo não vê olerite. Né? Provavelmente a transfobia Mas também não. Não tem. Tem algumas, tem aqui em São Paulo, tem muitas, entendeu? Ou a família aceita interessante. desde que você... Que a Volta. pessoa É justo. se Você lutar desmonte. você vive não, uma vida gente. inteira de luta. Não, depois você tá velho e você quer dar uma relaxada e ser você mesmo, né? Pior ainda, você vai E ficando aí mais você tem desbocado. que passar por isso. Então, eu acho que é isso que eu falo, assim, que essa nova geração está É uma vindo agressão, com né? mais oportunidades, abrindo portas, assim, e que a gente possa... E eu sempre respeito muito, espero, assim, eu acho que a gente tem que... Essas coisas de você respeitar aquelas pessoas que passaram e abriram caminho para você. Sabe? Como o Rogério, para mim, Rogério... ela Não é são maravilhosa. pessoas perfeitas, não tiveram... Ah, ninguém é. Ninguém é, mas foram pessoas que estavam lá batalhando, como mesmo André de Maio, que tem as controvérsias dela, mas foi uma mulher que era o jeito dela sobreviver, como Brenda Lee, como a Condessa, que era do nosso mundo, que é dona do nosso mundo, que são pessoas que abriram caminhos para a gente poder estar aqui, que apanharam na ditadura. E tantas outras. Oi, desculpa. Acho que você também, né, pra nova geração. Sim. Porque é isso, assim. É. De dar essa. Acho que é legal. Assim, a sua história é legal porque, assim. No português, claro, dane-se que tem 46, 47, não importa. Não é tarde pra ser você mesmo. Exatamente. Eu não quero mais ser a vampira, eu quero viver minha vida, meu trabalho. E eu tive a ajuda de muita gente, a Marília Gabriela, que é minha amiga. A Gabi, eu fazia um espetáculo com ela. Maravilhosa. Maravilhosa, a Gabi. Eu acho a voz dela sexy. Nossa, eu amo a Gabi. Gabi, eu que te amo. Vou até te mandar isso. Ah, que honra, Gabriel. E a Gabi foi muito importante na minha vida. Que eu fazia espetáculo, ela me super... Não, tal. Então, eu acho que foram pessoas legais na minha vida que foram passando e... Porque é tem isso também, né? De quem tá do teu lado, né? É. Ajuda bastante, né? Sim. Eu não sou muito de bolha. Assim, eu não vivo só com pessoas trans, só da minha... Eu tenho vários amigos, eu saio em qualquer lugar. Ah, que maravilha. Tô batendo horas aqui. Tá atrapalhando aí? Acho que não, senão ela já tinha reclamado com a gente. Gente, a Isadora está ali nos bastidores. Já tinha reclamado com a gente. Já tinha. E aí, assim, então, eu falo e aí eu perco o que eu tô falando. Louca. Você falou que não vive na bolha, né? Que você tem amigos... não que vivo. bom, né? Não vivo. Que bom, é chato. Eu tenho amigas, assim, a minha melhor amiga é a Fábia, que a Fábia constrói a Fábia é uma das atrizes, assim... Ela é trans, mas é uma atriz que ela está construindo a carreira dela de uma forma tão brilhante que não está dentro da bolha, entendeu? Hoje esse espetáculo está fazendo sílabas, não fala. Ela está construindo uma carreira tão linda, é uma atriz, assim. E eu falo que ela é minha sobrinha, porque a gente é tão amiga, ela é mais nova que eu. E eu tenho poucos amigos trans, então eu saio com meus amigos ou em lugares héteros, porque eu acho que... Tenho poucos amigos héteros. Você? Não, eu tenho quando eu falo na minha bolha, eu tenho amigos gays, eu falo assim, eu não fico só naquele mundo. Fica na vida, né? Na vida. Porque eu acho que é assim que você vai... a forma de as pessoas me verem, quanto mais me verem em lugares que talvez os outros não vão, eu estando... Olha, tem gente assim, olha... Não, eu acho que é o que a sociedade espera de você, de pessoas que estão fora do padrão, é que elas... De uma forma geral. É que, tipo, se recolham naquela bolha e ficam... Não, tem que sair, tem que ganhar o mundo, tem que sair na rua, vocês vão ter que aturar mesmo. Dane-se todo mundo, é isso. É um foda-se que a gente liga. No português, claro, é isso. E às vezes eu fico... se você me encontrar na rua, eu sempre tô com a cara meio fechada, que é uma coisa de... Quando eu cheguei pra te cumprimentar, você ficou tensa. Eu sempre fico, assim, um pouco tensa. Eu percebi. Falei, eu vou abraçar ela, porque eu sou mais do abraço do que do beijo. Falei, eu vou abraçar ela pra ela saber que ela tá... Porque a vida... enfim, ela me deixou com essa casca. Com essa coisa gravitacional, entendeu?
de sempre saber onde eu tô pisando, quem eu sou e tal. Mas por conta disso. E às vezes as pessoas, você é muito reativa e tal. A gente aprendeu a se Claro. defender, né? Então, às vezes... Mas é isso. Sabe que quando alguém fala algumas frases desse tipo, você é muito reativa, eu sempre uso uma brincadeira que uma amiga minha que faz, que é assim, qualquer frase, às vezes até, por exemplo, se eu falo um palavrão horroroso, eu falo, disse a princesa. Quando a pessoa fala assim, você é muito reativa, eu falo, disse o homem hétero branco que nunca sofreu nenhum problema. É fácil pra gente, né? Que não sofreu nada, não ser reativo. Claro. É fácil, se você tá vivendo... Nossa, eu vou usar essa frase. Eu sempre brinco, assim, como eu leio muito, eu tenho aquela, disse tal coisa, né? Esse recurso literário, disse a princesa, assim, quando é palavrão, a pessoa fala, sei lá, uma menina fala uma coisa muito grosseira, assim, que é esperado por um homem, eu falo, sussurrou a donzela. Aí eu uso pra isso, eu falo, disse o homem hétero branco. Aí eu me refiro à pessoa como ela é. Disse a mulher privilegiada que nunca teve problemas, disse... Que é isso, é muito fácil. Que aí é o trabalhar empatia, né? Com É certeza. você entender que o que você viveu, que bom que você não passou por tudo isso, mas a pessoa que está falando, aquela que está vivendo e que precisou reagir daquela forma, viveu, e é por isso que ela... E também eu acho, assim, que às vezes as pessoas falam assim, às vezes cansa explicar. Eu não tenho problema nenhum de explicar, que eu acho que isso ainda vai demorar muito tempo. A gente vai explicar, eu não tenho problema de falar, mas também as pessoas têm um pouco de preguiça também de pesquisar. Ah, total. Entendeu? Total. Tem Google, gente. O que é isso? Não é porque eu não sei. Não, pesquisa. Não. A minha bolha super tem preguiça. E as pessoas, elas não entendiam o que é. Eu falava assim, mas o que é mulher trans ou homem trans? Eu falava, nasceu como? Nasceu homem. E agora é mulher? Então é uma mulher. Você tem que pensar nisso. O que ela é agora? Como ela se identifica agora? Mulher. Eu falei, então é mulher trans. Mulher... Aí as pessoas ainda falam, gente, não dá mais. Em 2024, pra vocês não saberem qual a diferença de gênero, de sexualidade, de orientação, não dá mais. Hoje em dia, numa busca simples do gênero celular. não tem nada a ver com sexualidade. Entendeu? Exatamente. Uma mulher trans pode ser uma mulher lésbica. Claro. Eu sou uma mulher heterossexual, às vezes meio bi. Depois de 2 doses de vodka, todo mundo é bi. Eu sou meio bi. Mas eu sou mais... Eu gosto mais de meninos. Mas como eu falo na peça, assim... Mas pelas meninas sempre tive um carinho e uma coisa especial. E às vezes rola umas coisas muito legais com meninas. E eu acho que tudo isso vem falando que isso é amor. Eu acho que a gente tem que deixar... Tudo é amor. O mundo seria muito melhor. Muito. Se fosse pautado pelo amor, Não tivesse... passar por essa coisa tão patriarcal de que esse é o meu território, esse é o meu por causa do dinheiro, por causa disso, daquilo. Mas, no fim, se a gente aprendesse o que realmente está na Bíblia, dividir e amar. Não é verdade? Não, perfeito. Nem vou te perguntar nada, que eu quero terminar com essa frase sua. Dani, eu amei. Obrigada. Eu que agradeço. O podcast está começando, então eu sei que não é todo mundo que topa, né? O pessoal já ir para um lugar mais... mas assim... Eu tô fazendo ele com muito carinho, querendo trazer... É isso, né? O podcast, na verdade, existe pela minha curiosidade, porque a minha vontade, na verdade, de mostrar, de trazer o holofote para histórias que valem a pena, assim, né? Que o mundo... Eu falei muito da minha filha, eu sempre falo dela, porque grande parte de quem eu sou é ser mãe, né? Eu não sou só mãe, mas é o meu papel principal, é ser mãe. Então, eu sempre falo, assim, de quem sabe... trazer para ela, mostrar para ela e trazer que existe uma chance de ser mais legal e que é o diverso, né? Não é todo mundo igual. Por um tempo a gente falava, todo mundo é igual. Não. É justamente o contrário. Todo mundo é diferente e os direitos precisam ser assegurados para que essas diferenças sejam respeitadas, né? E não pasteurizar todo mundo, porque já é muito chato, né? Muito chato. Então, eu queria agradecer, desejar sucesso. Vou ficar de olho na sua peça de rua, que eu quero assistir. Eu amo teatro. Teatro eu amo cinema também, mas a balada, o cinema, sabe? Assim, ir ao cinema, o evento, é isso que eu queria falar. O evento, ir ao cinema me incomoda, porque eu acho que é muita gente, as pessoas são meio mal educadas hoje em dia, infelizmente. E o teatro, eu acho que as pessoas respeitam mais, assim. E eu gosto dessa interação, assim, de como pode mudar. Às vezes eu já assisti, por exemplo, 2 peças, uma mesma peça várias vezes, e sempre muda, nunca é igual, porque tem o improviso do ator ali. Então, eu espero muito sucesso para você. Muito obrigada. Espero que cada vez você receba mais respeito de todo mundo que encontrar você. Conta sempre comigo, porque precisar, inclusive para divulgar a peça, as peças que todas. E eu vou botar eu sempre coloco, vão ter vários cortes, vou te marcar, mas assim, vou colocar o seu Instagram para as pessoas acessarem onde você está, quais são as próximas peças. Né? A gente ainda está começando, mas... Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui.
E a única coisa que eu desejo, assim, é muito amor. Que as pessoas Amém. tenham amor, muito Axé. amor. Tá Axé. bom? E a gente ame a vida. Que a É isso. vida é essa. No fim é o que vale, né? É o que a gente vale. leva. Muito obrigada. Beijo! Beijo. Beijo, Tataro Vestir. É isso, pessoal. Eu sou a Luísa Pinheiro e esse foi mais um Podverso. Até a próxima.